Caio Fábio exclusivo. Dentre essas coisas sobre as quais a gente vem falando, na dimensão do nem só de pão, mas também de pão, nem só de pão, mas de toda a palavra, mas também nem só de toda a palavra, mas também de pão. A palavra é o princípio, o pão habita a dimensão dos aplicativos da experiência da existência relativa no planeta. A gente está vindo dos princípios absolutos para os aplicativos circunstanciais. A palavra que sai da boca de Deus é o absoluto, universal. É o princípio absolutamente total. Mas também de pão é o aplicativo desse princípio universal nas condições e nas circunstâncias do nosso cotidiano. E aí é que eu e o próximo, eu e você, eu e minha mulher, eu e meus filhos, eu e meus netos, eu e meus amigos, eu e meus pais, eu e minhas irmãs, eu e meus sobrinhos, eu e meus vizinhos, eu e os que confessam a mesma fé, eu e os que não confessam, eu e um monte de gente boa na vida, eu e um monte de gente cretina com a qual a gente encontra na vida, no mundo onde a gente existe e é onde o Evangelho tem que se tornar agora uma manifestação de reconexão, ao mesmo tempo que seja uma manifestação de sabedoria. Por exemplo, é possível a gente estabelecer reconexões completas com todos os seres humanos do planeta? A resposta é um contundente não. Não. É impossível. Jesus não conseguiu viver a possibilidade de, na sua existência histórica humana no espaço-tempo, não conseguiu a façanha de fazer reconexão com todos os seres humanos das suas vivências, se você pensa do ponto de vista de relacionalidade harmônica, pacificada e reconectada. Ele nunca teve essa ilusão. O ser mais reconectado não conseguiu se reconectar com todos. Na cruz ele reconectou todos a ele. Mas na história ele mostrou que não é possível nos reconectarmos com todos os outros entes históricos contemporâneos. Impossível. Só ele realizou a façanha impossível de, na cruz, absorver para ele a incompatibilidade de nós todos. Sorver para ele. Essa é aquela dimensão que eu já expliquei a vocês, que é vicária. Vicária. Ele absorveu para ele. Mas, na experiência planetária, o Jesus homem conseguiu a façanha de se reconectar com todas as pessoas humanas? Não. Senão não teria existido a cruz. A cruz é a prova da impossibilidade da nossa reconexão absoluta entre os humanos carregados de toda sorte de sentenças, de perversidades, de incompreensões, de loucuras, de surtos, de pecados, de doenças, de idiosincrasias, de processos de endiabramento disfarçado de progressão humana,
Enfim, no mundo multiforme, nas manifestações das suas loucuras, é impossível. É impossível. Eu preciso de pão, eu preciso de relação, eu preciso de amizade, mas eu tenho que saber que tem muito mais pedra do que pão. E a tentação de Satanás nesse nível é dizer: transforma pedra em pão, transforma canalha em irmão, transforma tesão em amor, transforma luxúria em conjugalidade, transforma negociação relacional em casamento, só para você ser infeliz, infeliz, infeliz até a morte. Essa é a tentação. Mas eu preciso de pão. Preciso do que é saudável. Eu preciso viver, eu sou um ente corpóreo, psíquico. Eu tenho necessidades de realização. E aí que Jesus diz: então, você tem que aprender o significado mais prático da reconexão com o próximo, reconexão possível com o próximo na presente ordem de coisas. Você tem duas dimensões possíveis. Uma é de natureza vicária, como um cristão, vicária psicologicamente falando. É uma decisão de repetir Jesus na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É a decisão de amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. É uma decisão unilateral. Eu não tenho inimigos. Eu reconheço adversários, que são os que não gostam de mim e me perseguem. E são aqueles que são adversários da verdade, da justiça, da bondade, do amor e de tudo quanto seja graça de Deus na vida. São adversários disso, mas não são meus inimigos. Eu os perdoo antes mesmo deles saberem o significado do que seja verdade, estão perdoados. Embora acerca deles eu possa dizer até para eles e no rosto deles qual seja a minha impressão da verdade, mas farei isso sem inimizade. Porque eu estou em Cristo na cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa é a primeira dimensão de reconciliação. É a reconciliação do discípulo, é a reconciliação de quem tomou a sua cruz e segue a Cristo, é a reconciliação de quem diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Que perdoa o mundo inteiro, que acorda todo dia e diz: mundo, tu estás perdoado. E vai viver com positividade a existência. A segunda dimensão é aquela positiva, conectiva, relacionada, é aquela que objetivamente constrói pontes, vínculos, fraternidades e amizades. Qual é? É a que Jesus recomenda que seja a que determine o padrão, o paradigma, a referência saudável das minhas escolhas relacionais nesse planeta de hostilidades. Jesus disse: quando chegardes numa casa, antes de tudo dizei: paz seja nesta casa. Se houver algum filho da paz nesta casa, entrai nesta casa, porque vocês terão encontrado um ponto de conexão, de pacificação, um ponto de acoplamento, uma sintonia de dois ou três, dois reunidos na paz, dois reunidos nessa atitude, fazem a maioria de três, sendo que o terceiro é aquele que diz: onde estiverem dois reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Do contrário,
se você não encontra filhos da paz, que são os que não apenas gostam de dizer paz e amor, mas gostam de viver em paz, gostam de escolher a paz, gostam do sossego, gostam da serenidade, gostam da tranquilidade, gostam da facilitação da vida do próximo, gostam de viver a sua vida sem colocar tropeços para ninguém, gostam e amam o fruto da paz, que é o fruto da reconciliação e da solidariedade. Esses que assim são e que encontram pessoas com o mesmo espírito, devem buscar casarem-se com gente assim, devem buscar as melhores sociedades. As melhores sociedades são com pessoas assim. Devem procurar tais pessoas para constituírem as melhores amizades, porque as amizades só são boas com pessoas assim. Devem dar festas e para elas convidarem pessoas assim, pessoas da paz, mesmo que sejam coxas, cegas, paralíticas e aleijadas, mas se forem filhos da paz, que aceitem o seu convite de bom grado, é com elas que você deve festejar, do que com uma quantidade enorme de belos e saudáveis, ricos e hostis, angustiados uns com os outros, paranoicos, cheios de suspeição, incapazes de descansar no amor. A gente faz isso quando vai de 2 em 2 como missão. Mas não é quem eu chamo para o churrasco, não é quem eu convido para os aniversários dos meus filhos e dos meus netos, não é quem eu convido para a celebração do meu aniversário, não é aquele com quem eu janto para ter uma alegria sacramental e fraterna de comer o pão e beber o vinho com pessoas que sejam filhas da paz. Tem esses 2 níveis. No primeiro eu digo, o mundo está perdoado. No segundo eu digo, escolho para serem meus sócios de vida apenas os filhos da paz. Os demais receberão a bênção do meu amor e de toda a minha melhor boa vontade, mas não me vincularei a eles para uma jornada comum, porque será um jugo desigual na existência. Caio Fábio exclusivo.